Boa tarde a quem nos assiste aí do plenário, as servidoras e servidores municipais. Parabéns, vereadora Júlia Arruda. Hoje eu quero, como a vereadora que me antecedeu, aproveitar meu espaço aqui para falar um pouco sobre o 8 de março, o dia de ontem, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. E, para iniciar, eu gostaria de contar uma história que aconteceu há 100 anos e resgatar o papel de mulheres que sonharam por um mundo mais igualitário, mulheres que lutaram pela construção de um mundo socialista. 8 de março de 1917, na Rússia, um grande ato aconteceu quando ocorreu uma grande greve de trabalhadores. E as mulheres ocuparam as ruas denunciando as opressões de um governo tirano, denunciavam a fome, os abusos, lutavam por direitos e queriam o fim da participação do país na Primeira Guerra Mundial e o retorno de 8 milhões de homens que estavam nos campos de batalhas. Esse ato foi o estopim para a queda do regime da época tirano, ao que se seguiu o estabelecimento da República e a constituição de um governo provisório pelo Parlamento russo. As mulheres protagonizaram um movimento que teve seu ápice na eclosão da Revolução Russa, data que marca o calendário de processos revolucionários no século XX e a luta pela igualdade com o horizonte socialista. A necessidade de retomar essa história da data que se comemora internacionalmente é fundamental para os tempos que nós enfrentamos hoje, para não se esquecer e entender por que existe essa data. É uma data nascida da luta contra as diversas opressões que violentam as mulheres durante a história. E quando se perde essa perspectiva histórica, não se entende o porquê que realmente existe o 8 de março. E aí, passado um século do processo revolucionário, nós permanecemos lutando aqui do outro lado do mundo por bandeiras similares a que aquelas mulheres e tantas outras do mundo inteiro se dedicaram antes e depois. Permanecemos lutando pela libertação da humanidade contra toda forma de exploração e opressão. E, além disso, falar de revolução, quando se fala do 8 de março, é imprescindível também para que compreendamos o verdadeiro significado dessa data, que está relacionada à luta das mulheres por direito, liberdade, dignidade e, sim, também à luta pelo socialismo. Nos dias atuais, as mulheres permanecem sendo as mais pobres. O capitalismo se utiliza das estruturas do machismo para explorar nossa força de trabalho e o nosso corpo. A emancipação econômica, política, sexual e a libertação das mulheres de uma forma geral são um sonho ainda a ser perseguido. E é também a isso que o nosso mandato se dedica. A luta contra a reforma da Previdência proposta pelo governo ilegítimo de Michel Temer foi o mote central da luta dos movimentos de mulheres e organizações de esquerda nesse 8 de março de 2017. A reforma proposta é um enorme retrocesso para as mulheres trabalhadoras e é brutal com as camponesas, viúvas dependentes, idosas, deficientes em situação de vulnerabilidade social. E o ponto central é a equiparação da idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, sejam urbanos e rurais, servidores públicos e seletistas, que passará a ser de 65 anos e aumentará com o aumento da expectativa de vida geral da população, sem necessidade de uma nova alteração constitucional. Essa mudança desconsidera o trabalho não remunerado que recai sobre as mulheres, doméstico e de cuidados, dentro e fora de casa, com filhos, marido, parentes, idosos, pessoas com deficiência. Deveria ser óbvio, mas é preciso ser dito. Não há nada que aponte que tarefas de cuidado são da essência das mulheres ou que temos maior aptidão para manejar vassouras e panelas. Essa é uma construção social. E como toda construção social, pode ser modificada. Todos os seres humanos devem ser responsáveis por essas tarefas. Inclusive, na nossa concepção, o Estado também deve se responsabilizar por tarefas comuns de cuidado e limpeza. Creches, abrigos, lavanderias, tudo deve haver público. E a justificativa da reforma afirma que o fato de a expectativa de vida das mulheres ser um pouco maior que a dos homens seria razão suficiente para a equiparação da idade, desconsiderando regionalidades, trabalho não remunerado, precarização do trabalho remunerado, desigualdade salarial, dentre outros fatores. Além dessa, que é um dos carros-chefes da proposta da reforma da Previdência, outras possuem impacto direto na vida das mulheres. O fim da relação que tem as pensões e o benefício assistencial com o salário mínimo, o fim da aposentadoria especial para os professores da rede básica, que em sua esmagadora maioria são mulheres,
E, por fim, mas não menos cruel, a retirada da condição de segurada especial da trabalhadora e do trabalhador rural, que agora passarão a ter que contribuir de forma individual para a Previdência e pelo mesmo tempo mínimo estabelecido para as demais categorias, que passa a ser 25 anos. Ou seja, a reforma, se for aprovada como foi proposta, é devastadora para a classe trabalhadora em geral e para as mulheres em especial, pois representa na prática o desmonte da previdência pública e da garantia de uma renda mínima aos setores mais vulneráveis da nossa sociedade já tão desigual. Outro tema relevante, sempre presente em nossas pautas, é o tema da violência contra as mulheres. Nós, mulheres, somos mais da metade da população mundial e a enorme violência física e psicológica praticada contra todas nós, todos os dias, não pode ser vista de maneira isolada ou como um fenômeno recente e casuístico. Ontem, como parte do Dia de Luta das Mulheres, protocolamos aqui nessa casa um projeto de lei que trata do tema da humanização do parto e nascimento na rede de saúde da nossa cidade. Muita gente ainda hesita em falar disso, mas a violência obstétrica é também uma forma de violência contra a mulher muito comum no nosso país, que precisa ser amplamente debatida e enfrentada, como espero que façamos aqui na discussão do projeto apresentado. Por outro lado, a nossa cidade lidera a ocorrência de feminicídios no Estado, que são o homicídio de mulheres provocados pelo machismo estrutural e também pelo ódio decorrente, essencialmente, da condição da vítima ser mulher. Esse dado contribui para que o feminicídio seja a segunda maior causa do total de mortes violentas no estado do Rio Grande do Norte, sendo responsável por 25% das ocorrências. E as mulheres negras, como bem a vereadora Júlia anteriormente pontuou, representam a maior parcela das vítimas. Apenas no início desse ano, comparativamente ao mesmo período no último triênio, o homicídio das mulheres negras aumentou 50%. Morreram 10 mulheres negras, considerando as pretas e pardas, nos primeiros dias de 2017. E as mulheres trans em Natal também são vítimas de violência de gênero. O Rio Grande do Norte ultrapassa a média regional no que diz respeito ao assassinato dessas mulheres e, nacionalmente, apenas não superamos estados de Mato Grosso e Roraima. O assassinato de Dandara, transexual morta no último 15 de fevereiro em Fortaleza e cujas imagens da violência foram veiculadas nas redes sociais, ilustra como o feminicídio, associado às opressões contra os LGBTs, opera de forma brutal. E dito tudo isso, é importante dizer ainda que muita gente insiste em se debruçar sobre a violência de gênero apenas quando essa chega ao seu extremo, a eliminação física das mulheres. Esquecem deliberadamente que, para se chegar nesse ponto, nós vivenciamos o que pode ser chamado de pré-feminicídio. A naturalização da inferiorização das mulheres começa muito cedo, dentro das escolas, das igrejas, televisão, das músicas, da mídia em geral. Nós ensinamos às nossas crianças quais os papéis tradicionais dos sexos, desde através de brincadeiras, de brinquedos, e às vezes inconscientemente, dessa forma, nós vamos ensinando que só o espaço privado pertence às mulheres e não o espaço público. Precisamos romper com isso. A luta, substantivo feminino, reflete bem a trajetória das mulheres em nossa sociedade. Resistimos desde o berço às imposições machistas que insistem nos tolher dos espaços públicos e que nos obrigam ainda hoje a receber menos pelo exercício das mesmas funções que os homens no mundo do trabalho. Além disso, o que justifica que continuemos subrepresentadas nos espaços políticos? Em 2014, as mulheres já correspondiam a 52% do eleitorado nacional. Contudo, esse número não se repercute na composição do Congresso Nacional e as demais casas legislativas. Isso não é por acaso. Precisamos perseguir as explicações para esse fenômeno, pois só assim poderemos combatê-lo. E as explicações podem ser encontradas na condição estrutural que a opressão sobre a mulher assume na sociedade capitalista. Afinal, interessa ao capitalismo nos ter na produção em condições extremamente precárias. Interessa ao capitalismo que sejam retiradas do Estado as tarefas de cuidado com a casa, a comida, as roupas, a criança, com os idosos, com as pessoas com deficiência. A opressão de gênero também está muito associada ao racismo, à lesbo-bi-transfobia, à pobreza e aprisiona nós, mulheres, na reprodução dos papéis que tradicionalmente nos são impostos. Todos os dias nos dizem, de forma direta ou indiretamente, que somos o sexo frágil, feitos para o amor, para o cuidado com o homem, os filhos e a casa.
A resposta a essas referências que são atribuídas a nós, desde que nascemos, é apenas uma. Nós somos feitas para escolher nossos destinos. E o nosso lugar é onde quisermos. É na política, intervindo nos rumos do país e lutando por melhorias de vida do nosso povo. É aqui, na Câmara Municipal, onde crescemos em número, mas permanecemos sendo ampla minoria. É na presidência da República, reconhecendo a conquista histórica que foi a eleição da presidenta Dilma em 2010 e sua reeleição em 2014, e também o caráter machista e misógino dos ataques proferidos contra ela pelo golpismo. É no mundo do trabalho, em qualquer tipo de emprego que desejarmos, onde devemos sempre lutar contra a desigualdade salarial que impera entre os homens e mulheres, mesmo quando exercem as mesmas funções. É contribuindo com a sociedade através do serviço público. E aí eu saúdo as servidoras que estão aqui presentes na luta pela recuperação dos seus salários ilegalmente confiscados pelo prefeito. É na universidade, como estudantes, professoras, pesquisadoras, intelectuais, ou é cuidando da casa e dos filhos, sim, por que não, se assim efetivamente escolhermos. A Câmara Municipal de Natal possui sua maior bancada feminina da história e, proporcionalmente, somos a casa parlamentar que possui mais mulheres no Brasil, mas ainda há muito que se avançar. O TSE nos mostra que, em 2016, apenas 11% dos cargos em disputa em todo o país foram preenchidos por mulheres. No Congresso Nacional, 10% das deputadas, 16% do Senado. E quanto às mulheres negras, a realidade, infelizmente, ainda é muito mais dura. Em 2016, nas eleições municipais em todo o país, menos de 15% das candidatas a vereadora e menos de 1% das candidatas a prefeitas eram negras. Muitas lideranças populares femininas não têm as mesmas oportunidades dos homens de ingressar na política institucional. São as mulheres que estão na periferia, que se organizam no luto para resistir ao extermínio de seus jovens filhos negros. São as camponesas que, juntas, convivem com o semiárido e garantiram seu direito à aposentadoria rural, hoje ameaçado. São as pescadoras e marisqueiras que, com suas mãos calejadas, tecem redes de resistência e produzem para garantir o sustento da família. São essas mulheres que nos inspiram na luta e nos ensinam a magnitude que o termo mulher traduz. No campo e na cidade, resistimos nesse 8 de março, contra a reforma da Previdência e também contra toda e qualquer forma de violência contra nós. Hoje, estamos mais uma vez ameaçadas pelo governo golpista que, no curso do ilegítimo processo de deposição da primeira mulher presidenta da República, trouxe com força o componente da misoginia contra nós mulheres. Homens brancos e ricos depuseram uma mulher que lutou contra a ditadura militar e sofreu na própria carne os terrores que só a tortura é capaz de impor. E ela bravamente resistiu e da luta nunca se retirou. E ela, Dilma, nossa presidenta democraticamente eleita, disse, olhando nos olhos de seus acusadores: a luta não acaba hoje. A luta é para uma vida inteira. Essa frase se mostra cada vez mais acertada a cada dia que o governo golpista permanece. Hoje, coloca um enorme alvo nas costas de cada trabalhadora brasileira, com a famigerada proposta da reforma de previdência, que já explicamos por quais razões é brutal com as mulheres. No entanto, os golpistas de hoje não contam que sermos mulheres também significa encarnar a própria revolução, também substantivo de gênero feminino, assim como a luta. Ontem, ocupamos as ruas em todos os lugares do planeta. Aqui no Brasil, lutamos enfaticamente desde 2015 contra o golpismo. Reunidas nos locais de trabalho, de estudo e em atos de diferentes tipos, demonstramos a força da nossa união contra o capital e toda forma de opressão que nos subjuga. Enquanto parlamentar, quero usar o espaço que ocupo para defender enfaticamente a luta das mulheres, que, assim como eu, resistem todos os dias contra o machismo. Por tudo isso, pelo significado revolucionário de resistência que o 8 de março tem, eu espero que cada vez mais, nesse dia e em todos os outros, além das flores, nós ganhemos mais direitos, dignidades e lutas. Obrigada e uma saudação às servidoras que estão de parabéns por não se retirarem da luta nunca e estão aqui na luta contra o confisco de seus salários.